Programa Plenitude, com Iraci Campos. Vivemos correndo, buscando resultados, buscando dar conta de tudo, fazer um monte de coisa. E achando que o que realmente importa na vida seria sucesso, dinheiro, reconhecimento. E afinal de contas, será que isso é o que realmente importa? Porque quando chega no final da vida, o que nós levamos, o que realmente importa? Será que não seriam as coisas mais simples que deixamos de guardar e fazer ao invés de procurar tudo que está fora? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude, um programa que fala de corpo, mente e espírito para entrarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo um convidado muito querido do coração, que é o Dr. Marcos Santos. Ele é geriatra e diretor oncológico da Rede D'Or. E vai bater um papo gostoso aqui com a gente, trazendo muitas informações. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Oi, Iraci. Bem, obrigado mais uma vez por poder. É ótimo estar aqui. Muito bom. Pois é, a gente passa a vida inteira buscando tanta coisa que a gente não sabe nem o que busca. Eu acho que na verdade. Só que a grande verdade é isso mesmo, né, Iraci? A gente não sabe o que busca. Ainda mais esse mundo de hoje, que a informação ela é por rolo, né? A gente passa e vai rolando a informação. Nossa! Então, cada hora você tem uma informação ali que, é isso que eu quero, é isso que eu quero aprender, é esse conhecimento que eu quero ter, é essa a sensação que eu quero ter. E quando é que você faz aquilo? Quando é que você realmente efetiva? Você pega o teu tempo ali e fica trabalhando a sua mente, criando expectativas de coisas que você não vivencia, não trabalha. Você fica buscando reconhecimento, você fica buscando entrar para o núcleo do pertencimento de qualquer coisa. Você tem que pertencer a tudo que aparece de novidade, disso, daquilo, a grupos, a malhação, a conquistas, a mostrar o que você conquistou, né? Carros, casa, avião, viagem e sucesso, e subir num palco para ser aplaudido e admirado. E aí chega no final, eu acho que você vai ficando tão cheio, tão cheio, tão cheio, e se cansando, né? E é um balão, né, Iraci? Porque dentro é um vazio, né? Total, né? Porque você vai se inflando, 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 você precisa de mais e mais e mais. E você mesmo, esse é o seu retrato ou é um personagem que você acabou criando? Para que o outro visse a grama do seu jardim ficando mais verde, se é que ela está verde realmente, né? Isso. Então é muito difícil, né, a gente trabalhar esse tempo todo e não ter essa visão para o olhar daquilo que realmente importa. Acho que como você começou falando, o que importa para você? Uns 5 minutos de um papo como a gente estava tendo aqui, que faz a gente se sentir bem, um beijo que você dá num filho, num neto, ou um telefonema para um amigo que você não fala há muito tempo, e aí você troca aquela ideia de coisas que sejam besteiras da infância. É um gol no futebol que a gente vê com um amigo aqui e começa a discutir o que foi e tal. São coisas que são simples. Exato. E a gente se pega, então, coisa tão complexa, tão pesada, que dá tanto desgaste pra gente. E a gente não vai levar nada disso pra onde a gente vai, né, Iraci? De jeito. A gente leva as experiências. Mas a gente experimentou coisas que dão crescimento pra gente, que fazem a gente se sentir bem, que preencham dentro, que a gente possa estar construindo e estar edificado efetivamente, se conhecendo, experimentando. Essa semana eu estava com a minha filha, ela estava lá no telefone para variar. Aí eu falei, filha, olha só esse pôr de sol que está tendo. Ela pegou e fez assim, ó, levantou a cabeça, tá, e continuou mexendo. Eu falei, pode parar. Para, desliga o telefone, vem aqui olhar. Olha só esse sol, olha a cor que está no céu, olha só não sei o que. Ela parou e começou a conversar comigo e a gente ficou batendo papo uns 10 minutos ali, olhando para aquela paisagem até a hora que o sol baixou. Isso é uma riqueza. Não tem igual, Iraci, não tem igual. Isso aí é uma coisa que vai te guardar. No mesmo momento, eu falei, vamos bater uma foto para a gente poder guardar. Aí eu tirei a foto e ela falou assim, pai, tá muito diferente. Porque a nossa vista, a nossa capacidade, nossos bastonetes, eles são feitos de uma coisa que o celular, a máquina, não vai conseguir reproduzir nunca.
De Nunca. jeito nenhum. Então, é este momento, essa vivência, essas pequenas coisas que a gente precisa estar ligado em fazer. Porque não é o dinheiro, não é a roupa de marca, não é o carro bonito, tal. Essa coisa, ok, se você tem disponibilidade, você pode ter acesso, mas você está usando. Você realmente está se sentindo confortável com aquilo, e aquilo está te fazendo crescer de alguma forma? Não sei se é isso realmente, né? E a gente demora para entrar nesse caminho, né, Iraci? Esse é o grande problema. Total. Eu costumo falar assim, que o carro novo, ele é novo por 2 meses. Isso aí. Porque é o tempo que leva para sair o cheirinho dele. Sair o cheirinho dele, que é aquele cheirinho de novo, pronto, acabou. Você já está em busca de outra coisa para ocupar aquele espaço de alguma coisa que você queria muito. Sim. E o carro novo fica velho, a roupa sai de moda, ela desgasta. E então, quer dizer, nem isso que você está buscando você leva. É como sucesso. A pessoa olha, te aplaude hoje, ficou registrada num vídeo e acabou, passou, esse vídeo perde o valor, ninguém te lembra mais. E aí a gente fica buscando sentido aonde não tem sentido, onde evapora. Né? Assim, quantas dessas pessoas que são aí, se expõem na internet e tal, ficam doentes? 99,9% das pessoas têm algum distúrbio. Ou é compulsão por comida, ou compulsão por magreza, ou depressão, ou algum tipo de mania que desenvolve de qualquer tipo, e até cleptomania, porque são fugas, porque a pessoa não está presa numa coisa que é edificante, não faz sentido. Exato. Ela vive da alimentação vampiresca daquilo que ela cria, né? Daquele ambiente Sim. que ela cria para poder se alimentar, de uma exposição desnecessária. Se expõe, traz risco, traz uma visibilidade, às vezes até interna da casa, né? Colocando os filhos em exposição, família em exposição, uma coisa assim super invasiva para poder garantir, né? Apela, às vezes, com imagens, com coisas assim impactantes, para poder continuar ali naquela visibilidade e realmente lá no fundo não preenche. Porque quando acabou, é exatamente como você falou do negócio do carro novo, acabou aquela imagem, a pessoa não está dando mais like, não está colocando um coraçãozinho, não está dando mais nada. Se não tiver outro para complementar aquilo, a pessoa vai ficar doente. Ela vai começar a procurar coisas absurdas para poder garantir o botãozinho apertando, né? Ou a visibilidade onde ela vai. Sim, com certeza. E quando a pessoa começa a acumular muita coisa, que naquele momento para ela está fazendo um sentido, mas acabou o momento, na verdade, não tem o sentido. Nenhum. Né? É que nem a compra de um carro. Você quis, você comprou, é aquele momento, você conquistou, pronto, a conquista está feita, acabou. E, então, a pessoa começa, muitas vezes ali, a se inflar, e chega uma hora que começa a dar um desgaste, porque você vai se cansando de tudo, e não é só uma canseira, não é uma canseira física, é uma canseira mental, uma canseira psicológica, energética. Você vai se acabando ali e chega uma hora que você olha e fala, gente, qual o sentido de tudo isso? Você vê quantos artistas vão até um ponto dali, depois eles somem. Porque a pessoa vê que aquela exposição para ela começa a ficar deletéria, começa a ficar ruim para a família e tal, ela pega e desconecta daquilo. E aí você encontra, às vezes, a pessoa na praia fazendo alguma coisa e tal, você vê, pô, ela era artista e tal, e a pessoa tá bem. Aí você pega um artista mais velho, tá todo esticado, todo puxado, tá todo doente, interna toda hora e tal. Você, assim, sabe, não faz sentido isso, né? E quando a gente for pro caixão, para onde for, vai estar igual, né? Era assim, matéria inerte, né? Nada para fazer. Nada, Nossa Senhora. Agora, você como doutor recebe no seu consultório como geriatra seus pacientes. Então, o paciente que foi ao topo e aquele que lutou, nunca chegou no topo que queria, mas e aquele que chega lá e tipo assim, que valeu a minha vida? Eu fiz umas coisas, mas nada assim. Como que é essa chegada ao geriatra? Que a gente sabe
que você, doutor Marco, já fez vários programas com a gente, podcast e tudo, e trazendo a idade da necessidade geriátrica, né? Todo mundo acha que é aos 80 anos, 90 anos, né? Então, você já espera e começa na próxima vida logo que nasce, porque não tem jeito a envelhecer. Começa a planejar para outra, né? Não tem jeito. Mas é isso mesmo, assim, acho que aquele que começa a planejar o seu momento de envelhecimento, e aí eu estou falando depois dos 40, 50, a pessoa começa a pensar o que ele vai fazer para frente, ele chega melhor, ele chega mais controlado, com menos doença, com a cabeça mais estruturada, com experiências melhores de vida. E às vezes, muitas das vezes que ele vem para o consultório, ele vem ou acompanhando alguém, acaba pedindo para poder fazer uma revisão, e a maioria das vezes está bem. Ou ele vem porque tem uma coisa aguda que aconteceu que não teve nada a ver com a situação dele, mas o resto compensa aquela coisa aguda. Então esses que se planejam, se preparam, e às vezes, mesmo com limitações, eles chegam espiritualmente, energeticamente e fisicamente melhores. Aqueles que ficam muito focados na execução, no ganho, na estruturação, no crescimento, no quero e tal, eles, quando eles perdem essa possibilidade de fazer essas coisas, porque o corpo também vai tendo limitações, e eventualmente sai do ambiente de trabalho, ou vende uma empresa tal, e fala, agora eu vou descansar. É uma quebra tão grande da rotina do que o cara fazia, e ele não tem nada planejado, que ele se vê perdido. E aí é um abismo que o cara mergulha para poder se organizar. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que falar com a esposa, ele não sabe como ter uma relação com o filho, com o neto, com o amigo, porque ele não tinha esse círculo de pessoas, ele não criou isso para depois da continuidade. Uhum. Então aí o cara fica deprimido. Ele começa a ficar com um certo grau de demência. Aí ele começa a ver que ele tem doença, coisa que ele não tratou, começa a ver alimentação e tal. E aí entra no desespero. E ele chega muito complexo no consultório. Poliqueixoso, mal-humorado, agressivo, com uma capacidade cognitiva piorada, por excesso de estresse e despreparo para uma longevidade. Então tem uma diferença muito clara entre aqueles que tem uma consciência que na longevidade ele vai precisar reduzir o nível de vida dele, organizar o que ele precisa fazer, e aquilo está ótimo para ele poder trabalhar na vida dele. Ele não precisa ser tetramilionário o tempo todo e trabalhar que nem um louco para aquilo. Ele pode ter uma vida mais organizada e longeva. Ele não precisa sair para comer no melhor restaurante internacional todo dia, tomar as coisas mais caras, ter o melhor carro. Não, ele pode ter a alimentação dele saudável, ter os amigos para conversar e tal, mas é um planejamento. Aquele outro que vivia desse tipo de coisa, ele realmente tem uma desconexão e parece que tirou da tomada. Ele falou, e agora? Acabou. Não tem mais programa, a televisão desligou, acabou a bateria. O que eu vou fazer? Com certeza. É uma sensação de desespero total. E as doenças começam a ficar mais evidentes. Agora, quando a pessoa chega, geralmente, no consultório geriátrico, seja buscando lá pelos seus 30 anos, buscando fazer um controle 40 anos, 50, que ainda a gente está top nessa cidade, né? Maravilha, sim. Mas precisa se cuidar. E até o final, a suplementação, ela é importante, não é? Para fazer a compensação. Você tem várias coisas que a gente tem que entender na questão de necessidades de um corpo que está em envelhecimento. Então, a nossa capacidade de absorção de várias coisas, porque a gente envelhece por fora e por dentro. Sim. Né? Não tem jeito. Então, muita coisa a gente já não absorve da mesma maneira. A qualidade da comida que a gente come não é a mesma que a gente comia no passado. Então, a gente tem menos nutrientes, tem coisa mais preparada de maneira inadequada, as coisas que a gente entra em contato na rua, embutido e tal. Então, isso acaba atrapalhando também. Desculpa. E a frequência que a gente tem de alimentação fora de horário, essas coisas todas, ou de excesso de alimentação, de coisas que acabam te dando mais energia, mas sendo menos nutrientes, ela é mais comum, e nessa idade, quando a pessoa desconecta, ela quer aproveitar um pouco, então ela acaba exagerando com esse tipo de coisa. Então, aparentemente, parece que ela está se nutrindo, mas ela está se desnutrindo. Então, é importante a gente saber o que a pessoa precisa para ser reposto. Dá para fazer um repositor que é genérico o tempo todo? Até dá, mas muita da coisa daquilo você vai perder. O ideal é que você faça uma coisa bem direcionada, vai num bom nutricionista e tal.
Então, tem uma questão de suplementação importantíssima para fazer. Tem coisas que naturalmente a gente sabe que a gente vai precisar, então você pode trabalhar a reposição daquilo. E a outra coisa é como a gente envelhece e a gente perde massa muscular, e a massa muscular ela impacta na nossa habilidade de fazer as coisas do dia a dia, o exercício físico ele é essencial. Então, se a gente tem uma boa alimentação, consegue fazer exercício físico, a terceira coisa importante é manter a nossa atividade intelectual. Então, uma leitura, um teatro, uma comunicação com o outro, um trabalho voluntário. Então, se você tem esses 3 pilares do envelhecimento, você consegue ir muito bem. Você consegue organizar a sua vida para ir muito bem. Então, você precisa comer saudável, tudo direitinho e tal. A gente não consegue fazer mais isso. A não ser que você vá morar no interior tal. E mesmo assim, ainda é difícil a gente ter essa perfeição de nutrição que a gente consegue só com a nossa alimentação. Então, se você tiver um bom acompanhamento, efetivamente alguma coisa você vai colocar. Um magnésio no final do dia, cara, alguma coisa que você faça que acaba te ajudando a ficar bem. Então, isso é importantíssimo. Então, mas tem que ser orientado, não dá para ser assim meio... Eu vou na farmácia e vou pegar um de cada um já, porque, olha só, não é remédio, é suplemento e vou Exatamente, levar. Aí eu descompenso, pior ainda. Excesso de nutrientes também faz mal. A gente tem que entender que tudo que é excesso, o que está faltando, é ruim. A gente tem que trabalhar sempre no meio de campo. Então, se a gente puder fazer alguma coisa que dá equilíbrio para a pessoa, a gente ajuda. Isso é importante. Agora, dentro dessa caminhada que a pessoa está fazendo num ritmo extremamente acelerado, porque hoje as pessoas o tempo inteiro elas estão atrasadas para qualquer coisa. Atrasada quando levanta, atrasado para ir dormir, atrasado para o trabalho, atrasado para o lazer, atrasado para tudo. É incrível. E sempre tem um fator que te levou ao atraso, que geralmente é aquilo que você fica rolando, né? E mais algumas coisas. E a pessoa, quando ela se dá conta disso, ela consegue com mais facilidade, tipo, enxergar que ela tem que tirar um pouco o pé do acelerador e, tipo assim, rever os valores dela, os conceitos dela, para que ela tenha uma caminhada e tenha uma bagagem para levar. Porque a gente tem uma bagagem para levar, né? Se a gente escolher o que a gente, de tudo que a gente tem, aquilo que a gente mais gosta. Eu ouvi isso de um amigo querido que falou numa palestra, o que você mais gosta, se couber numa caixinha, tem que caber dentro de uma caixinha. Pensa naquilo. Tá, pensei, o que eu mais gosto, vou colocar na caixinha. Agora pensa que nem essa caixinha você vai conseguir levar. Isso. Então, peraí, vamos fazer uma bagagem. Você acha que a pessoa consegue fazer esse movimento? Esse é foco, né, Iraci? E hoje ter foco é muito complexo. Olha que interessante, há pouco tempo saiu um trabalho falando que os idosos têm mais tempo de tela que os adolescentes. Ai, não acredito. Sai há pouco tempo isso. Então, para o idoso... Você acha que ele não tem o que fazer, será? Eu acho que eles estão sendo mais estimulados e estão aprendendo a mexer com aquilo, e como os algoritmos eles se acostumam com o que você usa, eles acabam se prendendo. E aí ele realmente tem um hiperestímulo do cérebro que não descansa. O da criança está preparado para absorver. O nosso já não está muito mais. A gente tem que trabalhar o que a gente já tem. A gente já está da meio-dia para tarde. É isso, já passou do meio-dia. Meio-dia e 15, mas falta muito, mas já estamos. Né? O sono fica de uma qualidade pior. E o sono é importantíssimo para restabelecer tudo isso que a gente falou antes. Capacidade que a gente tem de manter um sistema imunológico bom, manter as nossas funções empíricas boas, nosso cérebro está preparado para a gente estar no dia a dia e não ficar atrasado no dia seguinte, porque a gente dormiu de maneira adequada, acorda com dor, acorda cansado e tal. Então você já começa um dia que vai te travando porque faltou coisa do dia anterior. E a população adulta tem vivenciado isso de uma maneira mais intensa. Tem vivenciado isso por questão de preocupação, estresse e uso excessivo de tela. Então, quando a pessoa se dá conta disso, ou você trabalha para que ela faça um toalete do sono, a gente usa muito essa questão do toalete do sono, e ela efetivamente faz, você vê semanas depois que a qualidade de vida da pessoa muda muito. O intestino funciona melhor, por incrível que pareça.
Ela Nosso se alimenta intestino melhor. é o segundo cérebro nosso, né? Exatamente. Eu Fora- acho que ele é o segundo cérebro, o segundo coração, o segundo tudo. Eu só não pode confundir uma coisa com a outra, né? Assim, porque às Não vezes pode trocar. tem gente que troca. Porque tem gente que tem às vezes intestino na troca. cabeça. Então, tem gente que troca, a gente precisa manter no lugar que está certo. É. E para a pessoa fazer isso, ela tem que estar bem equilibrada, tem que estar bem regulada, e ela tem que estar bem com o corpo dela e com a cabeça. Então, o descanso é importantíssimo, a qualidade da alimentação é importantíssima, o tipo de conversa que você tem é importantíssima. E quando a pessoa desconecta desse tipo de coisa, faz essa mudança que você falou, que é possível fazer, ela percebe uma mudança importante na questão de atividade dela, principalmente das coisas do dia a dia. Ela sente mais autônoma, sente mais ligada, aquelas coisas que ela fica esquecendo, como é que é o nome daquilo mesmo? Ela passa a não ter mais esse tipo de coisa, porque ela está dando tempo para o organismo dela funcionar com a neuroplasticidade que ela precisa, com as estruturas que ela precisa, então melhora tudo, né? É quase uma desintoxicação, né? Você tira uma inflamação que você está promovendo no seu cérebro para o seu corpo. Fale alguns passos para esse toalete do sono. Iraci, no mínimo 1 hora antes, telefone longe. É desligado. Só telefone ou Televisão. Isso, televisão, telefone. Qualquer coisa que tem muito estímulo de luz é ruim. Leitura também, você pode até fazer uma leitura, mas pelo menos 30 minutos antes de você deitar, você tem que desligar, você tem que parar de ler o livro, porque você também acaba estimulando alguma coisa, apesar de ser uma coisa que ajuda você a guardar a informação. E o ideal é que você entre num processo de relaxamento do corpo junto com a mente. Então você deitar, fazer uma respiração, tomar consciência do seu corpo. Você faz exatamente uma meditação para você poder fazer o seu desligamento, para você ter uma boa noite de sono. Então, o que está em volta não pode estar te estimulando de maneira nenhuma. Bebida alcoólica, café, qualquer estimulante. Nossa, café ele vai... Alimentação pesada. Mas tem gente que toma uma bebida alcoólica, alguma bebida, alguma coisa, que é para poder dar sono e dormir. Porque aí bebe, fica alegrinho, brinca, pega, vai dormir, pá. Ele faz uma desconexão do cérebro forçada, mas ele não entra numa qualidade de sono que é recuperante, né? Ele não consegue recuperar a mente, porque seu organismo ainda continua trabalhando de maneira rápida. O coração está batendo mais rápido, os vasos estão mais contraídos, seu sistema digestivo está trabalhando para poder eliminar toda a parte endócrina também, para poder tirar, o fígado fica sobrecarregado e, consequentemente, a cabeça não entra em sono profundo, a não ser que você apague efetivamente, mas é um apagar alcoólico, apagar por uma coisa que acaba te desligando, mas sem te dar a capacidade de você descansar efetivamente. É tipo ruim, assim, né? a pessoa apaga fisicamente, sai do corpo assim, né? Exatamente. Já volta pro bar, né? Volta pro bar. Volta pro bar. Continua bebendo lá com os amiguinhos que estão lá, só esperando ele voltar. Aí volta tudo abraçado para casa, né? Exatamente. Mas a gente ri porque é uma situação que você olha e você fala, poxa, é muito engraçado. A pessoa bebe para dormir, aí o corpo apaga, aí o espírito sai para festa, para farra. Então, quer dizer, nada funcionou. Você apagou, desconectou o cérebro, mas não trouxe o desdobramento que deveria para o espírito, né? Para nós espíritos. Né? A gente precisa dar paz para o nosso espírito também. Né? E lembrar que às vezes no nosso desdobramento a gente vai trabalhar. Isso. Então eu não vou trabalhar no hospital bêbado. Nossa Senhora. Não dá. Não tem como eu beber nada alcoólico e dirigir um carro, fazer alguma coisa. Então se a gente vai trabalhar no desdobramento, eu não posso também ir com algum tipo de coisa que está me alterando, né? Que está me deixando meu espírito também ébrio, né? É ruim para a gente poder seguir. Você sabe que uma vez eu fiz o atendimento de uma pessoa, ela era uma advogada, e ela ia sempre pro fórum para trabalhar as causas dela, né? E ela falava que toda vez que ela ia pro fórum, ela levava bebida. Então ela já levava um copo de mate, que não era mate, era uísque, para ela poder falar e defender o que tivesse que fazer. E ela falava assim, que ela só conseguia ganhar as causas se ela estivesse tomando uísque. Então ela tomava uísque adoidado, ganhava tudo. Quando ela falava, não, eu não posso mais fazer isso, porque se um dia me pega um negócio não vai prestar, aí ela
parava, ela perdia a causa. Porque ela não conseguia falar e é óbvio que o cérebro dela já, né? Bloqueava. Já bloqueava. Aí eu falei que ela tinha que fazer, né? Procurar um psicólogo, fazer uma terapia, porque dessa fuga, isso e aquilo, fazer um tratamento espiritual, falei várias coisas. Ela falou, não, mas eu sou uma pessoa ótima, sã, maravilhosa, por que eu preciso de um tratamento? Por que eu preciso de uma psicóloga para me resolver? Então, já está explicado porque que ela precisa, né? Porque a própria bengala que ela tem, ou algum obsessor estava ali encostando, se alimentando e ganhava a causa para ela, então ajudava. Ou ela tinha essa bengala para tirar a inibição que ela tinha, então que na verdade era um tratamento que ela precisava fazer e ela estava usando a pior ferramenta para fazer isso, né? Exatamente. Então o psicólogo está mais do que bem explicado, bem da necessidade. Doutor Marcos, obrigada pela sua presença, é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Então é isso. O que você leva não cabe numa caixinha, porque a caixinha também não vai. Então, você pegar todos esses valores que o Dr. Marcos disse e mudar as suas escolhas, mudar efetivamente os seus valores e conceitos de melhor para você, é o que você vai levar. Então, não é o sucesso, não é. Porque mesmo o cantor mais famoso que esteve aqui, vamos lá, Elvis Presley, muito famoso. Mas a fama ficou aqui. Ele voltou para lá e acabou. Ele não foi fazer show. Então, o que nós levamos? Vamos refletir. E, antes de encerrar, um avisozinho muito rápido. O Seja Barra vai realizar o seu 11º congresso. Esse congresso vai ser no dia 23 de maio de 2027, aqui no Rio de Janeiro, no Quali Stage. Uma casa maravilhosa, 4.000 pessoas, e que você tem que ficar bem atento. Qual é o tema desse congresso? A luz continua acesa. 100 anos de Divaldo Franco. Quem são os palestrantes já confirmados? Alberto Almeida, Simão Pedro, Irvênia Prado, Cristiane Niero, Mário Sérgio Almeida, que é o presidente da Mansão do Caminho, e teremos outras coisas ainda, outras surpresas ainda. Então fique atento nas nossas redes sociais, que assim que sair o primeiro lote de credenciais, você adquira rapidinho, porque é por uma grande causa, porque também é beneficente ao Instituto Mãos Unidas. E, lógico, você não vai ficar fora dessa, né? Tudo de bom. Então, beijo carinhoso e até lá!